Beto, será que ele vai gostar desse presente aí? É doido, rapaz? Quem é que não gosta de um presente bom desse? Rapaz, seu Bidu é brabo. Ô, seu Bidu, hoje o Beto lhe paga. Será que ele paga mesmo, rapaz? Ô, seu Bidu, eu vim fazer as pazes com o senhor. O que você faz? Eu vim trazer um presente pro senhor, Que pra poder a presente gente é? ficar Que bem. presente é? Presente é bom, é bom. bom? Vem cá pro senhor ver. Olha aí, seu Bidu, seu presente. Mas, rapaz, que presente é esse, rapaz? Eu vou buscar pra você também um presente ali. É. Presente? Rapaz. Rapaz, que presente que esse homem tem pra nós, hein, vó? Sei lá, deve ser bom, hein? Vai ter as coisas aí, né, rapaz? Peraí, que vocês vão saber, magote, acaba sem vergonha. O que é que vocês querem aqui com história de jumento aqui? Vai, bosta! Vai, bosta! Vai, bosta! Vai, bosta!